Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui o Leandro Galante, da NEC. O Leandro ele é Head de 5G Mobile para a América Latina da NEC e vai contar para a gente muita coisa sobre o 5G e as aplicações, né? As aplicações e tudo vão isso. ser implementadas. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Regina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, para iniciar, então, a gente não pode sair um pouco do óbvio, né? Só para começar a entrevista. Então, a gente queria saber de você qual é como é que a NEC está vendo essa chegada, né, do 5G no Brasil? A gente já está com piloto em vários, já está com piloto, não, já está funcionando em vários estados. E, então, a gente queria saber como é que vocês estão vendo essa chegada do 5G no Brasil. Obrigado. Assim, a gente está vendo com extremos bons olhos, né? Isso para a NEC é alguma coisa que a gente já estava esperando há algum tempo e a empresa se preparou para essa chegada do 5G. Já há alguns anos a gente já criou uma divisão de móvel aqui localmente, que agora se expandiu para a América Latina, justamente para ajudar nossos clientes e parceiros aqui na região a atender os desafios do 5G, né? Que está só começando, vai ter muita coisa legal aí pela frente. Quais são as áreas que você acha que vai ter mais interferência nas soluções que vocês apresentam? Hoje, o grande foco da NEC globalmente são as grandes operadoras, né? Então, a gente tem uma atuação muito próxima às grandes operadoras globais, né? No Japão, a Europa, aqui no Brasil também. Estamos atuando próximo a todos e logo mais teremos um piloto com uma das grandes operadoras aqui no Brasil. Esse é o foco da NEC Global. Localmente, a gente também está tendo algumas atuações com redes privativas e casos de uso também um pouco mais específicos. Então, focados só em QRs. Entendi. Então, vamos falar um pouquinho sobre a internet das coisas e inteligência artificial. Quais são os segmentos da economia? A gente sabe que a NEC atua tanto nas grandes operadoras como em alguns segmentos da economia e administração pública. O que a NEC incorporou de inovação nas suas soluções com relação a IoT e inteligência artificial para atender o 5G? Tá. Vamos começar então pela inteligência artificial. Hoje o que a NEC está propondo para o mercado, né, são soluções baseadas em OpenRAN. Dentro da solução OpenRAN, a gente tem dois blocos novos, né? Um que chama a parte de RIC Real Time, que é o que fica bem próximo à parte de rádio. Então a gente vai começar em cima dessa camada de software, habilitar aplicações. Essas aplicações podem consumir a camada de rádio de uma maneira totalmente diferente. Numa camada mais para cima, onde a gente chama de OSS, então uma outra entidade, outro RIC, que é o Non-Real-Time RIC, que nada mais é do que uma maquinaria de inteligência artificial. A gente começa a habilitar casos de uso e também colocar aplicações em cima disso. Uma das aplicações que a gente pensa no mercado assim, de varejo, que já tem pronta e está sendo testada, por exemplo, com unidades de alta densidade, né, Massive MIMO, 6432, esse sistema começa a ler as medições, parâmetros, comportamento da região e começa a tomar decisões depois de um tempo, né, com a massa crítica que ele teve de informação de, por exemplo, a região da Paulista, depois das 8 o tráfego diminui, então não necessariamente eu preciso ter todos os feixes ligados, então ele pode desligar e manter a cobertura e manter a qualidade de serviço, economizando energia para o cliente, para o operador. Então, assim, muita coisa está começando a sair, a gente está só raspando a superfície, né, vamos dizer assim, e esses seriam alguns casos de uso de inteligência artificial. A parte de internet das coisas, ela vai ser muito drivada do dispositivo, né, e do que as empresas estão vendo. O que a gente vê hoje bastante são casos de uso na indústria 4.0, a gente tem casos na saúde,
agrobusiness muito interessado também em conectividade, enfim, isso vai permear, acho que todas as verticais aí do país. Você estava falando justamente do Open RAN, e a gente acredita que o Open RAN e o 5G, né, vão potencializar muito a conectividade e a interoperabilidade, e isso vai gerar muita eficiência para as empresas, para sistemas. A gente acredita também, né? A gente queria ouvir isso de você, mas a gente já vai colocando o que a gente imagina, né? Que vai também surgir novos serviços, né? Através, inclusive, das telecoms. Agora, a gente queria ver com você sobre os riscos, porque você acha que essa junção, essa interoperabilidade, muita conectividade pode gerar mais risco em relação à segurança de dados? A resposta é sim e não. Toda vez que se aumenta a superfície de ataque, sim, tem mais risco. Mas o que acontece? Hoje, quando a gente fala de Open RAN, ninguém está simplesmente reinventando a roda. Tudo é sempre em cima do 3GPP, então são coisas que já são definidas por órgãos internacionais e os vendors legados seguem. Quando a gente começa a colocar, de repente, servidores mais no Edge, são problemas que não só o Open RAN vai ter, mas Edge Computing, etc. Um caso que a gente teve e já viu, antes de colocar isso em produção, todo o sistema passa por toda aquela parte de pen test, verificação de vulnerabilidades, etc. Então, apesar da gente estar num ambiente aberto, o risco, não vou dizer que ele é maior, ele é igual, porque tem pessoas querendo fazer coisa errada em qualquer sistema, né? Seja ele fechado, aberto ou não. Depende muito de como isso foi implementado, se ele foi implementado da maneira correta, seguindo as melhores práticas, e não só implementado, né? A gente precisa pensar na manutenção disso, né? As pessoas precisam ficar patches, manter as portas fechadas, etc. Então, é essa visão que a gente tem, sabe? O risco vai acontecer, como você está falando, porém, as soluções de segurança estão também disponíveis, né? O negócio são as empresas implementarem, né? Exato. Então, voltando a falar um pouquinho da área de saúde, a gente sabe que isso deve ter o 5G vai trazer muitos benefícios para todas as áreas, mas principalmente para a área de saúde, seja para as consultas e para as cirurgias robóticas e tudo mais, né? Que exigem uma qualidade de conexão muito alta, né? O que vocês estão pensando, além de possibilitar novos dispositivos, como que a NEC está se posicionando em relação a isso no segmento de saúde? Quais são as soluções que ela vai apresentar? Ou que já tem? Não sei. Legal. Aqui no Brasil, a NEC está participando de um teste numa rede real, né? A gente implementou um sistema piloto ainda no INRAD do InovaHC, justamente para endereçar esse tipo de caso de uso. Então, o que a gente fez? É um negócio quase que único no mundo, né? A gente tem algumas unidades de rádio no InovaHC, a gente tem a parte de DU, que é um pedaço da banda base desagregada no InovaHC. A gente tem um link de uma grande operadora nesse meio. Temos o resto da banda base num data center de um grande banco do país, que é o Itaú, localizado a alguns quilômetros de distância. Todo o core dessa solução também no Banco Itaú. E mais as aplicações de médicas no data center do Banco Itaú. Então, o que a gente está fazendo? Estamos testando alguns casos de uso, por exemplo, que vocês colocaram, fazer um ultrassom remoto. Então, isso já foi simulado num primeiro teste com sucesso, de ter um médico numa sala e ele conseguir pilotar um enfermeiro numa outra sala fazendo ultrassom e analisando as imagens, etc. Então, é um caso de uso muito interessante.
A gente entende que isso tem um potencial muito grande, né, pensando no Brasil e áreas desassistidas, etc., para ter um impacto muito positivo na sociedade. E o tempo de resposta foi bom nesse tipo de teste que vocês fizeram? No momento, sim. A gente ainda está começando os testes. O primeiro teste foi bem legal, funcionou direitinho. Está tudo 100%? Não, estamos fazendo uns ajustes de parâmetros, etc. Isso faz parte do desenvolvimento e das melhoras que precisam ser feitas. Como a gente planejava até o momento, sim, tá ok. Ô, Leandro, então, você está explicando isso, mas a gente queria saber como é que vai se dar essa transposição, vamos dizer assim, de conhecimento, né, e de auxílio dos médicos especialistas por exemplo, aos médicos do interior, que eles precisam normalmente ser médicos de clínicos gerais, enfim. Menos especialistas. Então, como vai se dar isso, né? Como é que o 5G vai poder auxiliar isso? Se vai ter uma cobertura realmente nacional que chegue lá na pequena cidade? E o custo disso, quer dizer, para a pequena cidade, o pequeno hospital, vai ser possível em relação não só a sinais, como a custos? Tá. Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa pensar no que são as obrigações das operadoras, né? As operadoras têm uma obrigação de fazer uma cobertura, a gente chama de pública, né? Conforme o calendário que a Anatel colocou, até 2030, etc. E isso vai acontecer. O que a gente está tentando fazer, principalmente com esse teste desse piloto, é tentar acelerar isso um pouquinho e utilizar a parte de redes privadas. Então, de repente, um lugar que está desassistido, a gente instala uma rede privada 5G lá, o ambiente, o entorno, o hospital tem um acesso a uma internet 5G e consegue comunicar com alguém especializado em algum lugar central, né? São Paulo, Rio, Fortaleza, enfim, dependendo da capital, onde a gente tenha o especialista necessário. Então, esse é um dos objetivos do projeto. Tá? Muito interessante isso. Importante também, né? Agora, a gente pode pular um pouquinho para reconhecimento facial? Vamos lá, não é minha área, mas eu consigo umas cacetadas. Mas a ANEC domina muito isso, né? Então, como é que vocês estão vendo? Não precisa ser tão específico, mas como é que vocês estão vendo? Como é que a ANEC está vendo o 5G também em relação à biometria? Vocês fazem muitos projetos grandes, inclusive em estádios, em reconhecimento em aeroportos, enfim, da população, né? Em vários lugares, aeroportos. Uma grande circulação, né? Como é que vocês estão vendo o 5G, quer dizer, auxiliando essa área de reconhecimento facial? Sim, existe uma sinergia, acho que muito grande entre 5G e reconhecimento facial. No Japão, a gente fez uns testes muito interessantes. O que acontece lá? A gente teve um guarda, o guarda estava equipado com um óculos, o óculos tinha uma pequena câmera. Essa pequena câmera fazia a transmissão via 5G para um ponto intermediário, que a gente pode chamar de Edge Computing. Nesse Edge Computing, a gente tinha toda a engine de reconhecimento facial, e conforme as pessoas iam passando pelo guarda, essa engine que estava lá atrás falava, esse determinado cara é um suspeito, então o guarda poderia abordar ele e fazer a apreensão, o que seja, e o resto passaria. Então, como a gente começa com o 5G, né, uma das coisas que vem junto com ele é toda a parte de Edge Computing, trazer as aplicações mais perto da borda, justamente para ganhar essa parte de latência, maior banda, etc., o reconhecimento facial vai vir junto, acho que em vários casos de uso, e a segurança pública vai ser um dos grandes motivadores desse caso de uso. Bom, a gente já está terminando a nossa entrevista, hoje foi muito rapidinho, mas a gente gostaria muito de te ouvir, porque pode ser, com certeza, a gente deixou de
cobrir alguns pontos importantes, né, da relação do 5G com as soluções da ANEC. A gente queria que você ficasse muito à vontade e pode falar das soluções, enfim, o que a gente não perguntou e você gostaria de responder. Obrigado pelo espaço. Hoje a ANEC está apostando muito no 5G. Nós temos soluções desde do que a gente consegue ver, né, que são as unidades de rádio, sejam elas unidades de rádio legadas, RRUs, até unidades de rádios ativas, que são as últimas versões, maior capacidade, para montar essa rede móvel. A gente fornece não só isso, mas através do nosso ecossistema de parceiros, também soluções de transmissão, edge computing, camada de cloud, hypervisor, toda a parte de software de RAM para fazer isso operar no ambiente de telecom, seja isso um ambiente público ou privado, equipamentos de transmissão. Então, assim, a ANEC é um parceiro muito forte para atuar não só com as operadoras, quanto nos clientes finais, para habilitar uma rede 5G em conjunto com eles. Muito bem. Vocês, por exemplo, agora você falou habilitar uma rede 5G, por exemplo, e você falou lá no começo da entrevista sobre o agronegócio, né? A gente fala muito aqui sobre agronegócio e existe a possibilidade, por exemplo, de uma empresa, né, do agronegócio contratar vocês diretamente para otimizar os sinais dele, enfim, isso é possível? E complementando, você falou uma rede 5G privada. O que seria isso? Legal, então vamos por partes. Quando a gente fala cobertura existente hoje, é uma cobertura de uma operadora. Diretamente, se o equipamento não é nosso de fornecimento, eu não consigo acessar isso. O que a gente consegue fazer, de repente, eu tenho uma fazenda de X mil hectares, eu tenho cobertura até uma determinada borda. A gente consegue colocar alguns sistemas, sejam eles móveis ou fixos, para aumentar essa cobertura do resto da fazenda e habilitar, de repente, conectividade de um trator, de um sensor, etc., e eliminar pontos cegos. Mas mexer na cobertura da operadora em si, se o equipamento não é nosso, não. Mas o que também é possível, e aí a gente pegando esse gancho da rede privada. Hoje, a internet, a rede móvel que a gente usa, né, Claro, Vivo, TIM, etc., é o que a gente chama de rede pública. Então, as operadoras compram a licença e começam a emitir sinal nessas frequências. Para o 4G, o governo definiu algumas faixas de espectro que podem ser licenciadas para uso privado. Então, por exemplo, para o 4G a gente pode usar algumas frequências do 700 e uma frequência do 250. O 250 é muito legal, com uma capacidade de cobertura de área muito grande, banda pequenininha, mas para sensor é muito interessante. Então, a empresa pode aplicar na Anatel e licenciar essa frequência por 10, 20 anos por um precinho bem pequeno. Ela é dona, não tem interferência, pode operar a rede e segue a vida e cobre como ela quiser. O 5G acabou de ser definida a faixa do 3.7, 3.8, que é para onde a gente tem as licenças privadas. Então, por exemplo, vamos dizer que a empresa do Leandro decidiu que aqui no raio desse pedaço eu quero montar uma rede 5G privada. Eu vou lá no site da Anatel, solicito, vejo se não tem ninguém fazendo cobertura para essa área e aplico e pago uma taxinha baratinha para ter direito a esse espectro nessa minha área. E aí vira uma rede privada, ou seja, ninguém de fora vai conectar, só eu. Só você que consegue conectar, mas quem está... Por exemplo, se eu chegar perto do Leandro com o meu telefone, eu não consigo conectar, é isso? Não, porque teu celular não vai autenticar na minha rede, dependendo da frequência que teu celular tiver acesso, ele nem vai ver minha rede, então tem alguns mecanismos para isso não funcionar. Você vê, por exemplo, a aplicação disso nas universidades e enfim, nas instituições de ensino, não? De redes 5G privadas?
não é um caso de uso que a gente está vendo muito, isso está mais sendo movimentado pela parte de indústria 4.0, alguns casos de uso na saúde. Para pesquisa, sim. Agora, para uso, não vem nenhum caso de uso na minha cabeça, não, tá? Assim, você pesquisa. Forças Armadas? Sim, Forças Armadas, sim. Existem algumas faixas de frequência que são dedicadas para uso de segurança pública. Tanto no 4G... E essas não são nem comercializadas, não são nem disponibilizadas pelo governo. Não são disponibilizadas. Só específicas para eles, né? Isso. A gente pensou justamente em rede de ensino, porque muita coisa acontece lá, você falou muito bem, você colocou muito bem em relação à pesquisa, né? E eles têm uma preocupação tão grande com criptografia, porque com essa ideia do aumento dos cursos EAD também, né, a necessidade de ter uma rede dedicada, talvez pudesse ser de uma rede dedicada de alta retorno ou latência, seria interessante, entendeu? Aí você não fica concorrendo com as outras redes, né? As redes 4, 5 ou 3 até. E de repente, não sei se essa rede pode ser acessada remotamente pelos alunos, enfim. Mas, então, mais Forças Armadas, eu acho que realmente seria bem interessante em relação à defesa também, né? Olha, a gente queria te agradecer demais, Leandro, você ter vindo aqui falar um pouco com a gente. E no decorrer, né, do desenrolar de tantos projetos em relação ao 5G, também combinado, né, com a Open RAN de vocês e também com os novos serviços de telefonia, acho que vai ter muita coisa para a gente conversar aqui. Com certeza, eu agradeço o convite e o tempo de vocês também. Obrigado. Então tá. Muito obrigada, hein? Muito obrigada. Um grande abraço lá para o nosso querido André, né? Eliotério, Bom, e até a próxima, então, tá bom? Um beijo. Tchau, Leandro. Tchau, obrigado.